Na parte geral, senhores, eu quero tratar com os senhores aqui sobre isso. A Lei 13.869 de 2019, eu vou destrinchar essa parte geral no seu conceito. Sujeito ativo, sujeito passivo, é isso mesmo, gente, que vocês estão vendo. Existe uma dupla subjetividade passiva nessa lei. Que espécie de ação penal a lei traz para a gente? Quais são os efeitos da condenação? Quais são suas penas restritivas de direito? As sanções de natureza civil e administrativa, existe independência ou existe dependência entre elas? A competência, e aí pessoal, a competência para julgar, será que o cometimento de um abuso de autoridade é possível ser julgado pela esfera militar? Bem, e das demais, será os crimes e das penas. Eu começo com os senhores com um conceito do Dr. Nunes Benigno, trazendo de uma maneira bem sucinta aqui, que diz que abuso de autoridade é o ato ilícito por meio do qual um agente público ou pessoa investida em função pública atua dolosamente, em excesso de poder ou desvio de finalidade. Desse modo, ele vai atentar contra os direitos subjetivos de outrem, aqueles direitos lá elencados na nossa Carta Magna, pessoal. Vamos adiante. A lei também propôs várias alterações. Diferente da 4898, a nova lei, quando ela chegou, já em vigência, diga-se de passagem, desde o início do ano, embora ela tenha sido elaborada em 2019, mas a vigência dela se iniciou nesse ano de 2020, no mês de janeiro, ela fez alterações na lei de prisões temporárias, na lei de interceptações telefônicas, no Estatuto da Criança, como também no Estatuto da OAB, e revogou por completo a 4898 de 1965. Quem são os sujeitos do crime? Os sujeitos do crime eles se dividem em dois: sujeito ativo e sujeito passivo. Num primeiro momento, nós iremos tratar aqui do sujeito ativo do crime, que está lá elencado no seu artigo 2º, que diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não. Por que ela trouxe essa nomenclatura servidor ou não? Aí teríamos que buscar o direito administrativo, servidor público, ou seja, na categoria de agentes públicos é gênero. E servidores públicos lá, tem os servidores públicos, que são os estatutários, ou não, ou seja, os empregados públicos, os seletistas. Ficamos aqui também com essa categoria, servidor público ou não, fazendo parte da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios. Compreendendo, mas não se limitando a. Quando a parte final do artigo 2º trouxe essa nomenclatura, não se limitando a, ela está dizendo, pessoal, que o rol ali dos agentes, dos sujeitos ativos, não é um rol taxativo. Ou seja, eu posso ter outros sujeitos ativos que não estão ali elencados, como, por exemplo, um defensor público. Não está ali no rol, mas ele pode muito bem cometer um crime de abuso de autoridade, vir a cometer um crime de abuso de autoridade. Vamos lá atentar o que diz a lei em seus incisos. No inciso 1º ele traz servidores públicos e militares ou pessoas a ela equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou Conselho de Contas. O parágrafo único da lei diz que reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidades abrangido pelo caput deste artigo. Como já falamos, ali é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Ou seja, eu posso ter mais agentes que poderão vir a cometer abusos de autoridade que não estão ali elencados. O próximo passo é a gente falar sobre os sujeitos passivos desse delito. Quando eu falo de sujeito passivo desse delito, é aquele que vai receber aquele malefício, que vai incidir nele da atuação
do abuso de autoridade. E a doutrina entende que existem dois sujeitos passivos nessa lei. O sujeito passivo constante, imediato, e o sujeito eventual e imediato. Quem seria o sujeito constante e imediato? Seria o Estado e as instituições a quais fazem parte os agentes públicos que vierem a cometer o delito, ou seja, estaria maculando a imagem. Ok, pessoal? Estaria maculando a imagem. E o outro sujeito passivo, que seria o imediato, é a pessoa física ou jurídica que está recebendo diretamente a conduta do agente delituoso. Diz que sujeito passivo imediato ou constante, o Estado, o poder público, que ele vai ter o quê? A sua imagem, credibilidade, patrimônios ofendidos. Sujeito passivo imediato ou ocasional, pessoa física ou jurídica que é diretamente atingida. Vimos até agora, pessoal, o conceito, as alterações da lei, sujeito ativo, passivo. Passaremos agora para o elemento subjetivo. Aqui é uma grande mudança na lei, tá ok? Uma grande mudança na lei. A lei anterior, ela trazia um dolo meio genérico. Inclusive, os crimes ali elencados eram crimes de atentado ou de empreendimento. Sabe o que quer dizer isso? Não cabia nem tentativa. A simples tentativa do agente ele já responderia como consumado. Constitui crime de abuso de autoridade atentar contra a liberdade de locomoção, a liberdade de profissão. Isso era o que dizia a outra lei. Muito abstrato, muito genérico. A nova lei, ela trouxe essa questão, motivo de várias discussões, principalmente por parte dos doutrinadores. Como os promotores, ficou muito mais difícil agora eu provar um abuso de autoridade. Por quê? Vamos ler com atenção a redação do artigo 1º e seu parágrafo 1º. Diz o seguinte, o artigo 1º e seu parágrafo 1º diz que as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de 3 situações, pessoal. Prejudicar outrem, beneficiar-se a si mesmo ou ao terceiro, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho, sem razão nenhuma. Você fez aquilo sem razão nenhuma. Esse é um dolo específico. O agente tem que ter a finalidade de, não só por acaso, prendeu alguém flagrante, bateu aquela foto. Bateu a foto para quê? Expôs para quê? Qual foi o intuito de? Entendeu? O parágrafo 2º da lei diz que a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Lógico, os magistrados, na análise lá de uma sentença do processo, eles podem divergir um dos outros, ok? Então, dolo específico, nós vimos aqui que a finalidade do agente, a lei não traz delito culposo. Não traz delito culposo. Ação penal. Senhores, é um tópico um pouco técnico, mas para a nossa atuação na rua é de suma importância sabermos a questão da ação. Os crimes além de abuso de autoridade. Que tipo de ação penal é? Gente, os crimes de abuso de autoridade elencado é de ação pública incondicionada. O que é que eu quero dizer com isso? Independe da vontade da vítima. Independe da vontade da vítima. Por que isso é importante ter isso em mente? Se vocês, ao observarem, flagrantearem um abuso de autoridade, é condução para a delegacia, senhores. Independente que a vítima, não, mas está tudo certo aqui, a gente se entendeu. Negativo. Aqui o titular dessa ação penal é o Ministério Público. A vítima não tem essa titularidade, ela não tem essa prerrogativa de ser disponível. Aqui é um caso de indisponibilidade, tá ok? Então, o que é que traz o nosso artigo 3º da lei? Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Isso é a regra. Ah, por que tem uma exceção? Tem uma exceção. Qual seria essa pena, essa ação pública incondicionada? Ela continua sendo incondicionada, tá ok, pessoal? Mas ela vem numa ação secundária
a ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, ou uma ação penal secundária. É quando o Ministério Público, dentro do prazo razoável que ele tem de 5 ou de 15 dias, para propor o oferecimento da denúncia após o término de um desses dois prazos, abre-se um prazo decadencial de natureza imprópria, tá ok? De natureza imprópria. Mais à frente eu vou explicar por que existe a decadência própria e a imprópria. Para quê? Para a vítima ela entrar com a queixa substitutiva. Embora ela entre com a queixa substitutiva, mas o Ministério Público ainda permanece sendo titulado. E se ao passar os 6 meses e a vítima nada tiver? Nada acontece. Não vai haver aqui a extinção da punibilidade do agente pela decadência, porque aqui se trata de uma decadência imprópria. O titular dessa ação é o Ministério Público. Vamos à redação da lei para os senhores entenderem o que é que diz. Vamos lá. Ação penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retornar à ação como parte principal. Bem, senhores, vocês acabaram de ver aí que a titularidade é assim do Ministério Público, tá ok? E de acordo com o artigo 31 do CPP, caso a vítima não intente, poderá o quê? As pessoas que têm a legitimidade ou o seu representante para propor no lugar da vítima, que é o famoso CAD, o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Também entende aí a doutrina, numa analogia, também não só o cônjuge, o companheiro ou a companheira também, tá ok? O que é que diz o parágrafo 2º desse mesmo artigo? A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. É a famosa decadência imprópria, tá ok? Sim, um detalhe aqui muito grande é o seguinte: tem que haver uma inércia do Ministério Público para poder haver essa queixa substitutiva. Se o Ministério Público ele requer novas diligências, se ele requer o arquivamento, não há que se falar em inércia do MP. Efeitos da condenação. Bem, gente, aqui foi um ponto bem explorado pela lei, que entendo eu que veio para ajudar. Ficou muito mais difícil de haver esses efeitos da condenação. Ela vem em seu artigo 4º e são 3. Um vai ser reparar o dano, o outro a inabilitação e o outro a perda do cargo. Eu vou ler os institutos para os senhores para a gente poder acompanhar. O artigo 4º diz o seguinte: são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, tá ok, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Essa daí vem ser o primeiro efeito da condenação. E o segundo é a inabilitação. A inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Na lei anterior era até 3 anos. Essa deu uma aumentada, de 1 a 5 anos. E o terceiro efeito, qual seria? Seria a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Mas o que foi que a lei inovou e trouxe nesse parágrafo único do artigo 4º? Foi que esses efeitos não serão automáticos. Detalhe, o efeito do inciso 2 e o efeito do inciso 3º, ou seja, a inabilitação e a perda, tá ok? Não é automático. O agente delituoso ele tem que ser reincidente, em crime de abuso de autoridade. E o juiz deve motivar na sentença, tá ok?
Não basta apenas o cometimento, ele tem que ser reincidente e o juiz deve motivar. Vamos para o próximo tema, avançando, nós vimos o conceito, quem são os sujeitos ativos, passivo, vimos agora o efeito da condenação, a ação penal, enfim, vamos caminhando. Próximo tópico, das penas restritivas de direito. Temos duas penas restritivas de direito na nova lei de abuso de autoridade, tá ok? Só eu vou fazer a leitura do artigo e depois a gente comenta cada um, tá ok? Vamos lá, artigo 5º diz que as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas na lei são a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, detalhe aqui, com perda de vencimentos. E como seria a aplicação dessas penas? As duas pode ser autônoma ou cumulativa. Aí a pergunta que fica no ar é: e por quanto tempo vai haver a prestação de serviços à comunidade? Aí vai, a depender do delito cometido pelo agente, vai ser estabelecido lá de acordo com a sua pena, que vai ser substituída por uma restritiva de direito, tá ok? Então fica aí, ó. As penas restritivas de direito, que são aquelas que substituem as detentivas, porque aqui na lei ela não trouxe pena de reclusão, tá ok? Só trouxe pena de detenção e multa, trazendo crimes de menor potencial ofensivo e médio potencial ofensivo, lá em suas penas variando de 6 meses a 2 anos e a outra de 1 ano a 4 anos, tá ok? Das sanções de natureza civil e administrativa da lei 13.869 de 2019. Pessoal, a lei ela deixa claro que as esferas aqui, elas são independentes. As esferas criminal, civil e administrativa. Não tem aqui essa questão do famoso bis in idem. Ah, se eu for punido na esfera criminal, não posso mais ser punido na administrativa, não posso mais ser punido na civil. Não. O agente delituoso, ele pode vir a ser punido nas 3 esferas. Essa é a regra. É o princípio da independência das instâncias. Essa é a regra. Porém, a gente tem as exceções. Ou seja, caso na esfera criminal vier a ser comprovado categoricamente a inexistência do fato, negativa de autoria, ou que o agente ele agiu dentro das excludentes de ilicitude previstas no Código Penal, não há mais o que se questionar nas esferas civil e administrativa. Ficou claro isso aí? Embora haja uma independência entre a esfera civil, administrativa e criminal, havendo uma dessas 3 situações aqui falada agora há pouco, negativa de autoria, inexistência do fato, ou o agente agiu dentro das excludentes de ilicitude, não há mais que se questionar na esfera civil e administrativa. Isso seria uma exceção, ou seja, haveria sim uma intervenção da esfera criminal nas demais esferas. Tá ok? Vamos caminhando, vimos o conceito, os sujeitos, a ação penal, a questão dos efeitos da condenação. Vou fazer a leitura aqui do artigo para os senhores observarem, que foi dito agora há pouco, tá ok? Que diz, em seu artigo 8º, faz coisa julgada em âmbito cível, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Tá ok? É um exemplo clássico, é o agente que cumpre um mandado de busca e apreensão de acordo com os procedimentos legais, estará resguardado por uma justificante prevista no Código Penal. Não há que se falar em crime de abuso de autoridade previsto. Esse crime está no artigo 22 aqui, tá ok? Na nova lei de abuso de autoridade, que diz que é invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente. Nós iremos falar mais à frente desse crime. Competência para julgamento. Pronto. Antigamente, pessoal, como é que seria a competência para julgar um crime militar?
Antes de chegar nesse tópico, a gente vai falar um pouco da competência da Justiça Federal e Estadual. Qual é o regramento para que o agente delituoso venha a ser julgado? Em que esfera? Primeiramente, a gente tem que se observar se o agente ele tem um foro por prerrogativa de função previsto na Constituição. Pois se ele tivesse, ele é julgado pelo respectivo tribunal. Depois, a regra é saber qual é o agente, qual é o órgão, qual é a entidade que o agente está vinculado. Se for um rodoviário federal, um policial federal, ele vai ser julgado na esfera federal, lógico, desde que o crime tenha sido atribuído inerente no exercício de suas funções ou ao pretexto de fazer. Justiça Federal. O agente público federal no exercício de suas funções, ou seja, ele macula o serviço público federal e suas instituições. Na Justiça Estadual, a competência que é residual vai ficar para quem? Para os agentes estaduais e municipais no exercício de suas funções. Nós adentraremos agora na questão aqui. Essa é a pergunta, uma das perguntas mais realizadas hoje na questão de abuso de autoridade, que diz: a Justiça Militar, ela pode julgar o crime de abuso de autoridade? O que é que dizia a súmula, o que é que diz, tá ok, pessoal? A súmula 172 do STJ. Compete à Justiça Comum processar e julgar o militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Pois é, esse é o entendimento dessa súmula. O agente que viesse a cometer um abuso de autoridade, você militar, ele era julgado na Justiça Comum. Entendimento, inclusive, sumulado. Porém, a doutrina hoje já entende que vai estar superada essa súmula, tendo em vista a Lei 13.491 de 2017, que ela alterou o inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar. O Código Penal Militar, nesse artigo, ele dizia: consideram-se crimes militares em tempo de paz só aqueles previstos no próprio Código Penal Militar. Após essa alteração, ele mudou o inciso 2º, trazendo uma nova redação, dizendo que se considerará crime militar não só aqueles previstos no Código Penal Militar, mas também nas outras leis criminais. Vamos ver como ficou? Antes da alteração do CPM, o militar, ao praticar a conduta descrita na lei de abuso de autoridade, responderia pela Justiça Comum, mesmo que praticado em serviço, haja vista que a redação antiga do inciso 2º considera crimes militares apenas os previstos na parte especial do Código Castrense. Vou trazer aqui para os senhores aqui como era a redação antiga e a redação atual. A redação antiga: consideram crimes militares em tempo de paz. Olha aí, os crimes previstos neste código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum. A nova redação já diz que consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação comum. Olha a abrangência. Então, dessa forma, o abuso de autoridade, mesmo não estando previsto no Código Penal Militar, pode ser considerado crime militar, podendo ser julgado pela Justiça Militar. No próximo bloco, que eu vou tratar com os senhores, vai ser dos crimes e das penas.